minha gente, aqui é o Everton, está entrando no ar dicas terapêuticas, dica terapêutica dessa quarta-feira falando de astrologia. Vou falar sobre Plutão retrógrado, começou dia 2 de maio, ciclo retrógrado de Plutão, vamos falar sobre isso. Mas antes, para você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior, sou um psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Tem um canal aqui no YouTube, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas, como a nossa milenar astrologia. Pois é, minha gente, falando desse ciclo de retrogradação de Plutão, vamos falar sobre isso. Começou agora dia 2 de maio, né? A gente sabe, desde que eu estou aqui fazendo esse trabalho, trazendo essas dicas para vocês, eu tenho acompanhado o movimento de planetas retrógrados, né? Lembrando que esse movimento é um movimento aparente, porque astronomicamente o planeta não anda para trás. É a impressão que a gente tem, né? Porque a astrologia ela se baseia num sistema geocêntrico, porque a gente quer entender, né, como as energias cósmicas estão afetando a gente, os seres humanos que estamos aqui no planeta Terra. Então precisa ser um referencial geocêntrico mesmo, né? E aí, como o planeta está em movimento também, né, e tem um movimento mais rápido do que boa parte dos planetas, a gente tem essa movimentação aparente, né? A gente acabou de encerrar um ciclo de Mercúrio retrógrado, mas a gente estava vivendo uma janela direta de 27 de janeiro até 2 de maio. A gente ficou com 5 planetas mais lentos, Júpiter, Urano, Netuno, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. A gente ficou com esses 5 planetas em movimento direto. Aí isso propicia, né, propicia um desenvolvimento das temáticas relacionadas a esses planetas. Quando o planeta ele entra no movimento retrógrado, né, a gente fica mais inconsciente em relação à força e à potência daqueles planetas ali, né? Eu até vou falar aqui como esse planeta vai estar afetando, como Plutão em Aquário retrógrado vai estar afetando você com o seu signo, né? Mas a gente fica mais inconsciente em relação a essas temáticas relacionadas a Plutão, relacionadas ao poder, a processos de transformação, em relação àquilo que a gente precisa encerrar, aquilo que a gente precisa vivenciar mortes, porque a morte é um fato da vida e morte o tempo inteiro, a gente está lidando com isso. A vida ela se desencadeia num processo de relação contínua entre a pulsão de vida e a pulsão de morte. E a gente pode estar mais inconsciente desses processos agora que Plutão entrou no movimento retrógrado. Ele desarmou essa janela direta. Essa janela direta de 27 de janeiro a 2 de maio é um momento para botar o bloco na rua. Agora começa a se armar a janela retrógrada, onde os 5 vão ficar retrógrados. Só que os ciclos deles estão espaçando. Então a gente chegou a ter alguns meses dos 5 retrógrados, às vezes entrando no Mercúrio retrógrado, ficando até 6 planetas retrógrados. A gente vai ter um ciclo muito pequeno retrógrado, vai ter um ciclo de 3 dias, de 9 de outubro a 12 de outubro, os 5 planetas mais lentos, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, vão estar em movimento retrógrado. Isso também chama atenção porque pode se concentrar naquele momento ali algumas questões de ordem coletiva, de ordem global, de ordem mundial, tá? Quando isso acontece em alguns meses, fica melhor, esparça um pouco aquela energia. No ano passado, a gente teve o desencadeamento de questões relacionadas à guerra lá de Israel com a Palestina, durante essa janelinha lá no ano passado. Então, sempre tem um desencadeamento de atividades, de situações, de circunstâncias que são desafiadoras, são difíceis, tá? Então, vamos pegar aqui o Plutão, né? Vamos trabalhar esse Plutão. Plutão entrou em Aquário 22 de janeiro, tinha ficado 80 dias em Aquário em 2023, chegou no finalzinho de Capricórnio, aí entrou em Aquário, ficou ali 80 dias em Aquário, retrogradou, voltou para Capricórnio, 2023. Aí em 22 de janeiro desse ano de 2024, entrou em Aquário, está em movimento direto,
entrou em Aquário. Aí agora, 2 de maio fica retrógrado, chegando no 2º grau de Aquário. Aí ele vai retrogradar, então vai andar para trás. Em 2 de setembro, então 2 de maio ficou retrógrado, em 2 de setembro ele vai voltar para Capricórnio. Aí no dia 12 de outubro, 40 dias depois, ele fica direto. E ele ainda vai ficar em Capricórnio até 20 de novembro, 21 de novembro ele entra em Aquário. Aí começa um ciclo de 18, 19 anos de Plutão em Aquário. Plutão não vai mais voltar para Capricórnio só daqui a 245 anos. Então estamos começando realmente uma nova fase esse ano. Então esse é o último momento ali, ele ainda está em Aquário, vai ficar aí até 2 de setembro, vai voltar em Capricórnio, aí vai ficar em torno de uns 80 dias em Capricórnio. E aí começa o ciclo aquariano desse Plutão. Esse ciclo aquariano, ele está falando muito, está comunicando muito com a gente. Plutão é o senhor da morte e Aquário é o principal regente da humanidade. Peixes também. Aquário é o principal. Então está falando o que para a gente? Agora é a hora da gente apreciar a nossa possibilidade de extinção coletiva. É isso aí. A gente não pode mais ter uma sociedade, uma civilização baseada no lucro, baseada naquilo que os bilionários pensam. Bilionário, ele quer explorar tudo e todos e depois pegar um foguete e ir para sei lá onde, que ele acha que vai encontrar um outro caminho. Não tem outra terra não pra gente, minha gente. A gente tem que cuidar dessa e a gente vai apreciar isso agora. Essa situação que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul, ela se desencadeou dentro desse processo já desse Plutão retrógrado. E foi uma coisa muito diferente. Aliada aí a processos ecológicos e aliada a processos políticos, processo de incompetência política. Processos ecológicos porque a gente está vendo o fenômeno El Niño e Laninha, né, se sucedendo e a tendência é que isso venha a se intensificar. Há muito tempo estão se falando da formação de ciclônica ali no Atlântico Sul. Olha o que aconteceu. E a outra coisa também que fez com que esse fenômeno ecológico atingisse uma proporção absurda foi a questão política, né? Porque as manutenções devido... Quantos governos aí, federal, lá no Rio Grande do Sul, estadual, prefeitura, eram negacionistas em relação à questão climática? Aí, toma aí na cabeça agora, minha gente. A gente não vai mais poder cometer esse tipo de erro. Cidades, muita gente, comunidades serão devastadas a partir das questões ecológicas que a gente vai estar enfrentando aí. É isso que esse Plutão está trazendo para a gente. Vem cá, vocês vão querer continuar existindo? Se vocês querem continuar existindo, precisa criar uma nova civilização, uma nova base civilizatória, uma nova base de solidariedade humana. É isso que vai garantir no futuro aí a continuidade da nossa civilização. Bases completamente diferentes. A gente vai criar Plutão, muita coisa vai precisar morrer. As bases que estavam firmadas, a civilização, o capitalismo, ele vai precisar morrer agora. A gente não pode mais construir uma sociedade baseada na exploração desenfreada, nem do homem pelo homem, nem do homem pela natureza. A natureza, como Ayrton Krenak fala, não é um almoxarifado que a gente vai ali, pega aquilo, não. A gente tem que ter uma relação de corresponsabilidade com a natureza. A gente está dentro da natureza, a gente não está fora da natureza. E a natureza, gente, ela o tempo inteiro ela quer interagir com a gente. Eu contei aquele caso das borboletinhas ali que eu fiquei falando, ó, que lindinha, que lindinha, que lindinha, a borboleta pousou no meu pé, eu fiquei falando com ela ali, daqui a pouco ela deu um voo, tocou no meu braço e foi embora. A natureza interage com a gente. O menor, o mais teoricamente insignificante do elemento natural, seja um bicho, seja pedra, tudo interage com o ser humano. E está na hora do ser humano redescobrir isso. Ayrton Krenak fala uma outra coisa. O futuro é ancestral. O futuro sempre foi ancestral. É minha ancestralidade que determina o meu futuro. A minha ancestralidade e a forma como eu lido com a minha consciência ancestral. Se eu não tenho consciência ancestral nenhuma, eu sou o quê?
eu sou inconsciente dessa força e vou estar tendo muito pouca condição de atuação em relação àquilo que essa força ancestral traz para mim. Mas se eu sou consciente disso, aí eu posso ter, né, uma ação consciente em cima daquilo que a minha ancestralidade nos traz. O futuro não é apenas ancestral, o futuro sempre foi ancestral. Por isso que eu falo, eu estou muito mais interessado no que o negão africano tem para me dizer, estou muito mais interessado naquilo que o índio ou que os povos tradicionais têm para me dizer do que o branco europeu metido a cientista. Eu amo a ciência, mas não essa ciência religiosa, dominicana, dogmática. A ciência, ela inaugura um novo processo heurístico, um novo processo de busca de verdade, se contrapondo ao dogma científico. Então essa ciência branca, dogmática, não me interessa. Prefiro o conhecimento dos povos tradicionais. São eles que vão nos conduzir a todos nós, indivíduos e coletividade, para os novos rumos aí da humanidade, que estão vindo agora com esse Plutãozão em Aquário. Então pegou a janela de Plutão? Plutão é isso, ó, 22 de janeiro entrou em Aquário, chegou no segundo grau aquariano, entrou em movimento retrógrado 2 de maio. 2 de setembro entra em Capricórnio retrograda, né? Ainda trabalhando esse fim do capitalismo. Porque quando foi a última vez há 245 anos que esse Plutão teve Capricórnio? Foi justamente quando surgiu, né, pós-Revolução Industrial, ali naquele contexto da Revolução Industrial, da independência americana, surgiu esse ápice desse capitalismo que a gente ainda vivencia. Mas agora a gente está no momento de redefinição, de transformação disso. O tema da transformação é um tema fundamental. O outro tema fundamental é o tema da morte. E a morte, a única certeza da vida é a morte. Então a vida humana é uma grande lição de desapego. Então estamos todos nós precisando lidar com esse desapego. Aí dia 12 de outubro esse Plutão fica direto no Capricórnio, 21 de novembro volta para Aquário. Aí de 2024 até 2043 a gente vai estar lidando com esse processo. E depois entra Plutão em Peixes. Então a gente ainda tem mais de 20 anos aí, ou seja, serão 40 anos fundamentais para a humanidade. Esses primeiros 20 são cruciais, cruciais. A gente vai ver muita coisa mudando em termos de organização de Nações Unidas, a gente vai ver muita coisa mudando aí. Porque vai vir o chamado para a gente se responsabilizar e mudar as bases civilizatórias. Esse é o fator coletivo. E individualmente, o que esse Plutão aí, esse Plutão retrógrado em Aquário, como é que vai estar afetando você? Como é que vai estar afetando a gente em termos individuais? Aí a gente pega pelo signo, ó. Você, ariano, né, vai estar afetando em relação aos seus projetos. Você pode ver mudanças profundas em relação aos seus projetos. Na verdade, isso vem para empoderar você. Toda a pauleira de Plutão vem para empoderar a gente. Isso está querendo empoderar. Será que você está olhando para um caminho que é o caminho mesmo? Agora é a hora de você entender isso. É nesse lugar que você vai ser afetado. E como ele está retrógrado, você pode estar um pouco inconsciente sobre isso. Isso pode atrapalhar você, pode atrasar os seus projetos. Então o que você tem que fazer? Você tem que estar, né, você tem que estar tomando uma atitude consciente de olhar para os seus projetos e falar, cara, é esse caminho mesmo que eu quero para mim? Para você, taurino, isso vai estar afetando em relação à sua carreira. É meio parecido em relação a esse caminho que você está entendendo como um caminho profissional mais importante da sua vida. É isso mesmo que você quer para a sua vida? O Plutão está perguntando para você. E você precisa responder isso. Né? Tem que olhar para desejo, não é olhar para mercado. O mercado vai acabar, gente. O mercado vai mudar muito nesse período aí. O mercado, a mão invisível do mercado, tudo é palhaçada, é balela de bilionário aí que bota a mídia, que é dono da mídia, né? Para você aí que tem uma casinha, um corsinha, um carrinho e tudo, acreditar que você também está abastado. Mas você não é abastado, não. Você é um peão nessa cadeia, entendeu? E você, geminiano? Para você, geminiano, isso vai afetar você, né, em relação à sua habilidade de voltar a acreditar na vida, a ter fé na vida. Então você pode estar um pouquinho inconsciente disso e ainda meio que vibrando na pulsão de morte. Tome essa consciência para você. Não, peraí, vou vibrar na pulsão de vida, vou trabalhar essa pulsão de vida, vou olhar para os lados, vou ver o que eu quero da minha vida, do meu desejo. O papo do desejo é fundamental, né? Olhar para dentro, não olhar para fora, e a partir daí eu vou tomar minhas decisões.
Fique esperto em relação aos estrangeiros, caminhos que levam para outros países. Isso é positivo para você, mesmo que você esteja sem clareza sobre isso, tá? Para você canceriano, para nós cancerianos, esse Plutão retrógrado vai estar afetando a gente em relação ao tema central, o tema de transformação. Nós estamos sendo poderosamente transformados para despertar o nosso grande poder. Então não tenha medo, não tenha medo dos processos que você vai estar passando, que você vai estar vivendo. Isso vem para empoderar vocês. É um momento em que, né, é um momento em que cuidados com relação à saúde mental são fundamentais para a gente estar realmente raciocinando, com consciência, entendendo os processos que a gente vai estar passando. Esse pode ser um momento que você venha começar a fazer uma terapia ou até se tornar terapeuta, que é um caminho ótimo para o canceriano, tá? Para você, leonino, isso vai estar afetando você nos seus relacionamentos. Você pode estar inconsciente do seu próprio poder, inconsciente do poder do outro, e esse Plutão aquariano aí, retrógrado, vai estar ajudando você, né? Primeiro você pode estar meio inconsciente, tomando na cabeça, mas vai estar ajudando você a refletir sobre essa temática. É entender que a base das relações saudáveis é o dar e receber. É com base nisso que a gente constrói grandes relacionamentos. Então é para você estar atento às suas relações. Para você virginiano, é para você estar atento, né, à sua organização de vida, onde você organizar a tua vida do modo que você entende que é o melhor para tudo funcionar, para tudo fluir da melhor maneira possível. É um momento poderoso no trabalho. É um momento de você colocar o seu poder. Se você estiver inconsciente disso, não vai garimpar nada. Mas se você estiver consciente, você vai conseguir, né, de repente, abrir novos caminhos profissionais muito importantes. É importante também cuidar da saúde e da alimentação. Isso é um papo importante, tá? Para você, libriano, esse Plutão vai estar afetando a sua casa de potência. Então a chave aí é a consciência de si, consciência do desejo. Como ele está retrógrado, vai ser mais difícil você acessar essa consciência. Mas é o que você tem que fazer. Você tem que ter clareza de quem você é e do que você quer. Com base nisso, se você for nessa direção, é um momento de realização. Os librianos serão muito empoderados, eles vão ser muito importantes para a sociedade aí, a mentalidade, a perspectiva libriana no futuro, entendeu? Mas isso começa desde já, fique esperto, tá? Para você, escorpiano, isso, né, também é parecido com câncer, né, pegando numa base ali subjetiva muito forte esse Plutão. Então é o momento de você se conectar na sua força ancestral, trabalhar suas questões de ancestralidade, trabalhar as questões da sua família, despertar o seu curador interior. É muito importante também, é o momento em que os escorpianos vão estar tocando esse caminho terapêutico. Isso é uma potência para você de escorpião, né? E aí, com base nisso, você vai conseguir lidar melhor com oscilações de qualquer natureza, energética, psicológica, de qualquer natureza. Já os sagitarianos estão sendo chamados a olhar para suas habilidades comunicativas. Você pode estar inconsciente disso nesse processo retrógrado de Plutão, mas é isso que Plutão está trazendo para você. Então é para você trabalhar, melhorar a sua oralidade, melhorar a sua habilidade de se comunicar. A chave para você seguir adiante, encontrar caminhos e direções, passa por aí, né? Isso também é importante você trabalhar sua autoconfiança em relação à expressão das suas ideias e opiniões. Então, vale a pena tudo. Buscar cursos de oralidade, terapia para te ajudar a estar mais confiante, né? Porque esse é o caminho para o futuro para você, tá? Para você, Capricórnio, esse Plutão vai estar afetando a sua casa de valores. Em termos de valores econômicos, é para você rever despesas, receitas e investimentos, aquele papo, ficar mais consciente dos seus processos. Tem coisas para você rever mesmo, essa revisão em si é importante. Mas o mais importante é você rever as suas posturas ético-morais, né? Porque é a sua casa 2. Inovação é um fator chave para a grana, tá? Para você, aquário vai ser imagem do poder. Então isso vai estar afetando você também em relação à sua consciência, sua autoconsciência e em relação à consciência do seu desejo. Você está aí para ser empoderado. No primeiro momento pode vir com muitos desafios. Aí eu brinco aqui e falo, aquele aquariano que não morrer vai se empoderar muito. A gente morre o tempo inteiro, gente. A gente dorme, a gente dorme, acorda, é um simbolismo do morrer e nascer. A gente termina um ciclo, a gente morreu naquele ciclo. Aí começa um ciclo, nasceu para um outro ciclo. Então o tempo inteiro a gente está lidando com essa temática simbólica da vida e da morte. E esse é o momento que a vida está se abrindo para você.
mas é fundamental você ter clareza daquilo que precisa morrer para essa vida nascer. E para você, peixes pisciano, passando por um tremendo processo de transformação espiritual, também para empoderar vocês nesse sentido da espiritualidade, nesse sentido da percepção energética da vida. Minha gente, esse foi o papo da nossa quarta-feira, nossa dica falando de astrologia, falando desse Plutão retrógrado, como isso afeta você através do seu signo. Semaninha que vem tem mais dica, é nóis, muito obrigado, um beijo, valeu.